Olá, turma. Estamos chegando com mais uma videoaula, agora trazendo para vocês a aula de artes, né? Também trabalho com artes e a gente vai iniciar essa nossa primeira aula de artes questionando, debatendo aí sobre a seguinte questão: para que estudar artes? Por que eu devo estudar artes? Porque a escola, os currículos escolares oferecem a disciplina de artes. Muitas vezes, muitos possam pensar, eu não tenho nenhuma habilidade artística, então não deveria estudar. Então a gente vai ver aqui alguns posicionamentos, né, algumas eh, definições porque deveremos estudar. Passando o slide, a gente vai ver adiante aí, né, algumas teorias, né, algumas teses de alguns estudiosos porque devemos estudar artes, porque nós devemos conhecer as várias formas de artes existentes no nosso mundo. Primeiro diz aí, porque vivemos num mundo completamente visual, ou seja, hoje a gente vive no mundo das imagens, né? É, predominam, andando nas ruas aí, é, você vê outdoor, painéis, aquelas propagandas em LED, enfim. E nesse mundo cheio de signos e símbolos, temos que interpretá-los para seguir adiante, porque cores emitem informações, têm significado. Sem entender as cores e os símbolos, você não tira carteira de motorista, por exemplo, né? Então, a arte ajuda a compreender não só ser artista, ser um pintor, escultor, enfim, um desenhista, mas também para compreender o mundo, né? Aquela imensidão de cores que nos rodeiam. Por exemplo, ele cita a questão: quem não conhecer o significado das cores não consegue, não tira a carteira de motorista, a habilitação, né? Porque muito não, as placas, né? Tem as cores, as placas das cores verde, azul, amarela, vermelha, acho que roxa, outro tipo de placa. Também tem a questão, por exemplo, dos sinais de trânsito, os semáforos, que nos transmitem uma mensagem através das cores verde, vermelho e amarela. Então, a gente nem não conseguiria sequer andar na rua se não conhecesse o significado das cores, porque provavelmente sofreria um acidente, visto que o sinal, né, tem a cor verde que pode passar, a vermelha que é proibido, justamente para isso, para evitar acidentes. Vamos aí a mais, né, uma definição, a mais uma tese. Porque na hora de escolher uma roupa, você vai querer entender de equilíbrio, de combinar, porque fará juízo quando entrar em um ambiente e ele estiver mal decorado, para saber quando algo é simétrico, para notar se algo está torto, né? E tem a questão da escolha de roupa, a questão da combinação das cores, né? Principalmente na moda, essas cores que estão na moda, você compra cores que combinem, para não ficar aí, né, fora de moda ou demodê, como se diz. E também você vai colocar alguma coisa, algum objeto na sua casa, você tenta colocar mais reto possível, né, para que ele não e, pareça torto. Se tiver aí um desequilíbrio, né, tiver aí torto, pois que seja o mínimo possível. Tudo isso a arte nos possibilita fazer. Vamos a mais aí um slide. Para saber que vermelho com amarelo dá laranja, para entender que cada coisa que toca no seu dia a dia tem uma textura, e esta vem de materiais diferentes. Para saber como foi feito o vaso que abraça suas flores, a louça que toma café, o papel que tanto usa e joga fora, o cesto que guarda sua revista. Tem aí, por exemplo, a questão das cores, as formações das cores, que provavelmente a gente estudará mais adiante. Vermelho com laranja, aliás, vermelho com amarelo da laranja. Tem outra formação das cores que eu não estou lembrado, e é também a textura das coisas, né? Por exemplo, a madeira tem uma textura, o concreto tem outra, enfim. Cada objeto tem texturas diferentes. Vamos continuando aí com mais um slide. Para saber como foi talhada a escultura de mármore na frente da sua escola, empresa ou faculdade, ou para ter alguma ideia de como se equilibram os grandes edifícios de hoje e de onde vieram
sua inspiração. Questão aí da engenharia, da construção, que são construídos grandes edifícios, né? Um verdadeiro arranha-céus, e a gente muitas vezes sente dificuldade de compreender como é que um prédio eh, desse tamanho, né, consegue segurar-se e manter-se em pé. Então, tudo isso aí faz parte do estudo das artes. Também tem a questão aí do, de onde vieram essa inspiração, como foram criados, né, de onde as pessoas se inspiram para criar tais prédios, né, ou outras coisas aí. Tudo isso faz parte do estudo da arte. A arte não é só para quem é artista, né? A arte não é só para quem desenha, pinta, enfim, quem canta, quem dança. A arte tem aí uma infinidade de utilidades na nossa vida prática, no nosso cotidiano. Também tem mais. Para saber que o papel veio do Egito, para entender a mumificação, que Da Vinci foi o primeiro cientista para poder retratar com perfeição aquilo que lhe apaixonara, que é o corpo humano, e tem que se estudar muito mesmo para ser um bom artista. E mais aí, é, uma resposta ou uma reflexão, né, para entender por que devemos estudar arte. Seguindo aí adiante. Para entender o que é biotridimensional, hoje a tridimensionalidade está presente aí, né, no cinema, por exemplo. Você pode assistir o cinema em 3D utilizando apenas um óculos, e as imagens parecem saltar da tela e vir em direção ao espectador, você que está assistindo o filme, né? Também para saber quando um desenho está bem feito ou não, para formar um olhar atento ao mundo em sua volta e ao mesmo tempo sensível a ele, para ter uma ideia maravilhosa e criativa quando não tiver muita grana para comprar um presente, e ainda fazer o cartão mais emocionante para ir junto com ele. E por que sua interpretação de um tema com uma ilustração, né, nas mais diversas técnicas é tão importante quanto uma redação feita com o mesmo tema? Porque o homem não vive sem expressar. E aí, por último, né, porque a arte conta a história do mundo, do homem, imagens. Aí falando principalmente das artes visuais, a questão, aquilo que você pode visualizar como cores, desenhos, enfim, é, da arte visual. Então aí tem alguns questionários, aliás, algumas respostas para o questionamento por que estudar arte. É, assistam o vídeo, interprete, se possível, aí, é, questione, apresente outras respostas para essa pergunta. Por que estudar arte? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e bom dia a todos.